Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo que, se a gente bate o olho, parece só um diário de viagem, uma lista de lugares. Mas, olha, a verdade é que essa lista é uma história poderosa sobre memória, fé e, claro, sobre o futuro. E toda essa jornada que a gente vai ver em Números 33, ela termina aqui, nesse comando que é também uma promessa incrível. É como se fosse a linha de chegada de uma viagem muito, muito longa e, ao mesmo tempo, o ponto de partida para tudo que estava por vir. Beleza, então como é que um diário de viagem antigo vira uma lição de fé tão forte? É o que a gente vai descobrir. Vamos passar pelo mapa da memória, pelas paradas e milagres, conhecer a nova geração e entender a promessa e o preço dela. Para começar, é fundamental entender que essa lista de lugares não é uma anotação qualquer de Moisés, não mesmo. Foi um registro que Deus ordenou que ele escrevesse, sabe? Para documentar cada etapa do caminho. E olha que interessante, a própria palavra hebraica para jornadas já conta uma história. Ela vem de um verbo que significa desarraigar. Pensa nisso, arrancar as estacas da tenda para se mover. Isso mostra que era um movimento constante e deliberado de um lugar para o outro, sempre seguindo uma orientação maior. 42. Esse é o número de acampamentos registrados nesse diário. Parece só um número, mas vamos pensar no que isso significa. 42 vezes tiveram que desmontar tudo, viajar por um deserto que não perdoa e montar um novo lar temporário. Isso ao longo de 40 anos. Só o número já dá uma ideia da escala gigantesca dessa jornada. Agora vamos em frente porque isso aqui não é só um mapa. É, na verdade, um grande memorial do cuidado de Deus e da sua intervenção milagrosa nas piores condições possíveis. Essa lista de lugares, na verdade, esconde momentos de pura tensão. Eram pontos cruciais em que a sobrevivência de todo um povo dependia 100% da provisão divina. Situações em que, humanamente falando, não tinha mais o que fazer, parecia o fim. Cada um desses eventos foi registrado para que nomes como Mara, por exemplo, não fossem só um ponto no mapa. Eram para ser lembretes vivos. Cada nome de lugar virou um memorial, uma história de como Deus agiu para transformar o que era amargo em doce e a rocha seca em fonte de vida. Mas a grande pergunta é, para quem Moisés estava escrevendo tudo isso? A resposta pode não ser tão óbvia, porque não era só um registro histórico para o futuro distante. Tinha um propósito bem imediato. 40 anos. É muito tempo. É tempo suficiente para uma geração inteira nascer, crescer e virar adulta. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de 4 décadas no deserto, quase todo mundo que saiu do Egito como adulto já tinha morrido. Era uma nova geração que estava ali, às portas da Terra Prometida. E aqui é que está o desafio central da coisa toda. Essa nova geração estava prestes a enfrentar seu maior teste, mas a fé deles era baseada em histórias contadas. Eles precisavam acreditar num Deus que fez milagres incríveis, como abrir o Mar Vermelho, só que eles nunca viram nada disso com os próprios olhos. Por isso, esse documento era tão importante. Ele era a herança de fé deles, a prova concreta de que as promessas de Deus ainda estavam de pé e eram para eles também. Era a base de toda a coragem que eles iam precisar ter. Ok, com a fé estabelecida olhando para o passado, o foco agora muda completamente. Ele vai para as instruções bem rigorosas sobre como seguir em frente e, finalmente, tomar posse da terra. Assim que entrassem na Terra Prometida, Deus deu uma série de ordens bem claras, inegociáveis. Receber a terra vinha como uma responsabilidade enorme. E logo depois do comando, vem um aviso bem sério. Basicamente explicava que uma obediência, mais ou menos, levaria a problemas e sofrimentos sem fim. A consequência de não seguir a risca era claríssima. Isso mostra pra gente que o objetivo ia muito além de uma conquista de território. A ordem era para preservar a integridade espiritual da nação. Era para garantir que a pureza da fé deles não fosse de jeito nenhum corrompida. E para fechar, vamos ver como esse diário de bordo tão antigo acaba trazendo uma mensagem universal, que vale para qualquer jornada de fé. A jornada pelo deserto, então, se torna um modelo de como encarar desafios futuros com uma fé já testada e aprovada. A memória do cuidado de Deus no passado vira o combustível para confiar no que ainda está por vir. E assim, a gente termina essa análise com uma reflexão que fica no ar. De que maneira as memórias dos livramentos que já aconteceram podem fortalecer a fé para os desafios que a gente ainda nem sabe que vêm pela frente?